Sejam bem-vindos ao Bem Temperado Podcast. Como eu sempre digo, cada entrevista com pitadas de muita diversão e curiosidade. Eu sou Marcos Souza e hoje o nosso convidado, bem afinadíssimo, professor de canto e vocal coach, Henrique Gomes. Henrique, obrigado por sua presença. Marco, eu quero agradecer o convite, é uma honra estar aqui com você hoje. Estou muito feliz e vamos explorar, gente. Vamos falar muito sobre música, sobre produção musical e os grandes segredos de voz dos grandes cantores. Eu vou apresentar o Henrique, é aracajuano, canta desde a infância. Foi professor de canto na escola de música também daqui de Aracaju. Sim. E aos 25 anos começa seus estudos em Buenos Aires. Pero mucho. Pero que sim, pero que não. Sebastião Melino. Sim. Melhor referência ele não podia ter. Eu queria começar nosso bate-papo com uma pergunta bem doidinha. Será que é, né? A voz é o instrumento musical mais difícil de afinar? A afinação tem uma série de fatores que vão acabar dizendo para mim se a pessoa é mais afinada ou não. O que é que dita a afinação de um cantor? O intervalo entre a vibração da nota e a sua compreensão auditiva até chegar no seu cérebro, essa parte de cognição. Quanto maior for esse intervalo, mais desafinado você é. Quanto menor for esse intervalo, mais afinado você vai ser. Então, quanto mais rápido você responde a essa cognição, vibrou a nota, o ouvido entendeu o que é, o cérebro já conseguiu ler, a sua afinação é plena. Mas se treina a afinação, você pode treinar a afinação e pode melhorar. Já vi muitas pessoas que eram desafinadas ficarem extremamente afinadas ao longo do tempo. Acharem o ponto certo dela. Sim. Eu exagerei em chamar instrumento musical? Não, tipo, é um instrumento musical, sim. A voz é um instrumento também. E nós somos como se fosse uma flauta, né? Tipo, o ar é o combustível da voz. Se você não sabe respirar, dificilmente você vai conseguir projetar bem essa voz. Então, tudo começa com respiração pro cantor. E você tem uma trajetória musical bem interessante, porque você fez canto em igreja, depois foi crescendo, tendo contato com vários tipos de gêneros musicais, forma de cantar, chega a dar aula, vai para um outro país, um outro idioma, entender, porque eu canto em português, agora eu vou cantar em espanhol, em castelhano, aí muda tudo. Mas também você tem uma trajetória dentro da TV, porque você participou de programas, né, de TV com cantores, por exemplo, o SBT. Como é que foi isso? Em 2003, eu fui pro Popstars, o programa dos meninos lá do Bros. As meninas já eram um sucesso, porque eu acho que as meninas começaram em 2000, a Ruge. A Ruge, né? E eu... A Serena. A Serena, isso. E eu fui lá no programa, me inscrevi pro programa dos meninos, recebi uma carta do pessoal da Endemol. Tipo, eu jamais pensei, hoje vira e mexe, eu trabalho com a Endemol, presto serviço pra eles, ajuda a escolher alguns cantores que aparecem nos programas de TV. Esse programa foi seria um piloto de reality, né? Só que pra escolher... Tipo, já era o programa. Já era o programa, e aí vocês iam escolher os cantores. Não, né? eu fui como cantor. Ah, você foi como cantor. Isso, eu não era professor, eu fui como cantor. E foi no Sambódromo lá de São Paulo. Nossa. Eu acho que é Anhembi o nome do no Anhembi. Do Anhembi. Tava um dia assim muito frio, tinha gente do Brasil todo. E os jurados eram Alexandre Schiavon, a Yara Negrete e o Rick Bonadio. Rick super mal-humorado. Maravilhoso. E eles passavam pela gente, a gente cantando ali. Foi uma experiência incrível ter participado do programa naquela época, em 2003, isso. Apesar que nos anos 2000, eu acabei me inscrevendo para um teste da Disney para dublar um desenho animado deles, que eles estavam fazendo uma promoção na televisão, que você podia cantar a voz do personagem. Então você gravava uma fita e eu recebi uma carta da Disney. Depois não passei no teste, mas recebi uma carta da Disney muito bonitinha, me elogiando bastante, eu gostei muito. Essa seleção, ela vai logicamente vai lançar um grupo musical, tem que atrair, no caso da Ruge, as meninas, no Bros, os né? Bros, Mas, lógico, o foco é um cantor. Sim. Então, ali é um grupo... Eram 5, né? 5, isso. Você tem que ter variantes dentro do grupo. Sim, tem as divisões de vozes, né? Tipo, já vocês fazem as combinações. Porque a gente tem a classificação vocal dos cantores, né? Que é baixo, barítono e tenor. Tem algumas ramificações de tenor, tem primeiro tenor, segundo tenor, tem baritender, que é um barítono que canta um pouco mais agudo, que era o caso do Elvis Presley. Sinatra era barítono também, então, tipo, você tem Sinatra com notas muito puras, essa coisa toda. E tem os tenores, né? Então, por exemplo, um primeiro tenor canta super alto, o Luiz Miguel é o primeiro tenor. Então, você tem Luiz Miguel cantando bolero lá em cima, agudo o tempo todo. Existem algumas subdivisões dentro dessa área das divisões. Rick, vamos falar, então, desse tema, a voz. A voz que é o principal, que eu estou usando a minha voz muito. Ser cantor
ser cantor, independente do momento, da época, a gente está falando dos anos 20, dos anos 80, agora, é um balanço entre ter dom ou ter treino? É um direcionamento. Vamos lá. As pessoas me fazem essa pergunta: será que é possível? Será que eu posso cantar? Será que cantar é pra mim? Muitas pessoas fazem canto como terapia. Se é possível cantar, sim, qualquer pessoa pode cantar. Uns vão cantar mais, outros vão cantar menos. Os que têm um pouco mais de facilidade têm o possível dom. O cara chama assim: fulano canta muito bem, é muito fácil pra ele cantar. Seria o possível dom. Mas geralmente quem tem dom não tem tanta dedicação quanto o cara que já não tem tanto dom. E até fizeram uma pesquisa no Canadá, colocaram 10 pessoas, 5 com dom e 5 sem, e para ficarem 3 anos estudando canto, estudando música. E o pessoal que tinha dom saiu com menos de 3 meses. E o pessoal que não tinha dom concluiu e conseguiu evoluir. Então, é um trabalho de estudo, de entendimento. O cantor, ele precisa ser um músico para ser um cantor? Não falando de tocar um instrumento, mas entender as dinâmicas ou só seguir? Tem gente que é muito bom de ouvido, que consegue dar uma interpretação pra música assim perfeita, porque existem cantores, existem intérpretes. Roberto Carlos é um grande intérprete, né? Ninguém canta como ele canta as músicas dele. Inclusive, recente teve um show dele na Bahia e ele tá no auge dos 80 e pouco, eu acho, 70, 80, eu acho. Deve ter acho mais. Que é por aí. Por aí. E a voz tá impecável, tá incrível. Então, pessoas têm esse presente divino, né? Sim, os anos passarem, ele consegue manter essa boa voz. Então, assim, é possível cantar, mas, dentro das suas limitações. Tem uma doença chamada ouvido tonal, que quando a pessoa tem ouvido tonal, ela não consegue cantar. Ela não afina nunca. Não consegue... Existe alguma coisa no ouvido lá que não deixa a pessoa... Bom, você falou uma coisa interessante. Então, para eu cantar, eu tenho que ter também um ouvido, porque eu preciso me ouvir, né? E conseguir me manter... Mas o ouvido é treino também, né? Se treina para poder... se estimula essa questão da vibração do som. Então você consegue responder cada vez mais rápido a esses estímulos. Para quem tá assistindo a gente aqui e você falou umas coisas, alguns termos que é muito comum a gente ouvir de falar de quem canta, né? Barítono, tenor. Vamos para o bom português para o leigo. O que é cada um? O que cada um faz dentro? O baixo é tipo o homem de voz mais grave, ele canta o início lá do piano. E as vozes elas meio que se intercalam dentro dessa classificação, porque o baixo ele pega metade, o início do piano com metade do barítono, que é a voz mais médio aguda, né? E o barítono, ele pega metade da voz do baixo com metade da voz do tenor, que é uma voz tão aguda. E o tenor, ele pega metade da voz do barítono dentro da classificação, o início das notas dele seria no meio da extensão, até o meio da voz da contralto, que a contralto é a mulher de voz mais grave. Teria como... Você conseguiria me dizer, assim, exemplos... dentro de estilos musicais, tipo, eu vou te dar um nome e você... vamos lá, você falou Luiz Miguel, ele é bem agudo, né? Porque a gente tem aquela questão da voz em espanhol. Sim. Ele é um... Primeiro tenor. Um tenor bem agudo, Aí, eu tô falando de uma música... Vamos dizer, popular, música mundial. Aí você tem Pavarotti... Tenores, porque os tenores são super famosos. Mas eu vou ser bem maluco aqui. Daniel Dial. Não, Daniel é tenor. Tenor? A gente pensa tenor que é aquela da voz... Não, tenor é uma voz aguda. É o agudo. E Daniel é bem agudo. Daniel vai longe. Ele é bem agudo. Eu já tive a oportunidade de estar com o Daniel em algumas situações e, fazer exercício... E ele tá junto e fazer exercício junto com a gente. Porque eu era professor de canto da Paulinha Abelha, né? Fiquei 3 anos trabalhando com a Paulinha. E quando a Paulinha chegou pra mim, ela tinha, 25 anos de calcinha preta. E eu e o Rafa, porque eu trabalho numa tríade, trabalha eu, um otorrino e um fono. Quando a Paulinha chegou e falou, eu quero estudar, eu quero evoluir, a primeira coisa que eu e o Rafa, a gente sentou e conversou foi, o Rafael Taveiro, o fono, não, vamos desconfigurar a voz da Paulinha, ela ficou famosa com essa voz, a gente vai qualificar esse som dela, vai dar amplitude, vai melhorar esse som, para que ela possa cantar de forma mais confortável, mas não desconfigurar, porque todo mundo já conhecia a voz dela daquela forma. Eu vou falar de uma voz que Elis Regina disse que se Deus tivesse uma voz, seria a voz do Milton Nascimento. Ele seria um tenor. Um tenor. Ele canta agudinho. Nem parece, né? Mas canta. É porque ele é mineirinho, canta bem suave, né? Eu já vi o Milton pessoalmente cantando assim, é divino. É uma coisa, a voz simplesmente sai. É incrível isso. Vamos aí, para bem popular, desses cantores
da nova geração, um Gustavo Lima. Estaria no tenor. Tenor também. Tô falando todo mundo tenor. Me dá um exemplo, então, assim. Se criou uma história no meio musical que se você não canta agudo, você não canta bem. Tem que cantar alto. E os sertanejos tem muito disso. Tem muita coisa de gritar, de ter o trabalho das oitavadas, de estar sempre lá em cima. Você tem uma dupla chamada Jadson e Jadson, Jades e Jadson que cantam bem grave, um deles é baixo. Tipo, a outra, barítono. Noite Fracassada, por exemplo. Ele canta muito grave. É bem grave mesmo. O Zezé, então... Tenor. Mas o Zezé... Titã de Chororó, tenor. E esse negócio de cantores, assim, como em dupla, que tem o grave e o agudo? Sim, isso? Tem esse domínio da primeira e da segunda voz, né? E no sertanejo tem uma história que a segunda voz, ele tá sempre na mesma posição dentro do palco. Visualmente, é um trabalho da segunda. A segunda tá sempre na mesma posição, nunca muda. Um timbre, com o timbre de um cantor. Você falou aí, Roberto Carlos, ele se manteve a mesma voz ao longo de todos os anos, mas ele pode, o mesmo timbre, eu tenho a minha voz característica, eu posso passear pelos estilos musicais? Existem os ajustes vocais, né? Existem ajustes, as pessoas adequam. Por exemplo, eu falava muito agudo antes e eu vivia levemente rouco. No final do dia estava com a voz exausta. E aí eu fui para uma fonoaudióloga maravilhosa e ela foi lá e falou: eu vou baixar um pouquinho aqui seu tom de fala e me colocou lá no grave para falar mais grave dia a dia. Aí eu estive em São Paulo para fazer um curso com o Maestro Marconi Araújo, que ele é o percussor do Belt no Brasil, estudou no Arizona, nos Estados Unidos, e ele estava contando pra gente num curso que a gente estava fazendo lá, que alguns cantores da Broadway, eles trabalham como telemarketing ao longo do dia. Então eles falam o dia todo no telefone, falam mais grave, e à noite eles trazem a voz para a região de brilho para conseguir projetar melhor e manter a qualidade de saúde vocal. Existem cantores que têm um próprio falsete vocal, né? Sim. O vibrato. Isso, de alguma forma, é uma coisa natural, ou é criada, ou isso pode atrapalhar, prejudicar a voz com o tempo? Tipo, tem questões que acontecem com os cantores que, por exemplo, em relação ao falsete, ao vibrato, tem gente que tem excesso de vibrato, a gente reduz um pouco, porque vibrato é uma técnica romântica, né? A gente mete vibrato o tempo todo em tudo, mas existe toda uma sequência de usar vibrato. Seria uma linha assim e outra não, né? O povo usa todo final de frase. A gente conversou antes, né? E eu até tinha comentado com você. Se fala muito, por exemplo, o Zezé teve problema de cordas vocais. Mas um cantor que está começando uma carreira, ou o que já tem uma carreira assim de 20, 30 anos, o trabalho de um tutor vocal pode prevenir no futuro ele ter um desgaste antecipado da voz, ou foram erros que ele cometeu? Veja, geralmente os cantores, quando eles não estão com a gente, eles não fazem exercícios. Não preparam. Tem muitas pessoas são conscientes que querem aquela profissão para a vida delas e que precisam fazer esse instrumento de trabalho dela, tipo, ter saúde, né? Na Argentina se fuma muito, né? Às vezes eu tava na aula, o pessoal tava cantando Fantasma da Ópera, terminava, meu professor falava: uma pausa, por favor, e os meninos já acendiam um cigarro. Já saiu pra isso fumar. Ao longo pode prejudicar? Não, o tipo de cigarro com certeza é um dos grandes causadores de câncer e de todos os outros problemas de garganta. Você deve ver muita coisa errada ainda, né? De gente... No meio a gente fala assim pros cantores, assim, não bebam, né? Tipo, mas geralmente todos eles bebem, na grande maioria eles gostam de beber. O problema beber é um problema, sim, tá? A gente não tem isso, não é um problema não, é um problema. E assim, quando o cantor tá desesperado pra beber, eu viajei turnê com um cantor, ele ficou 30 dias sem beber, e no dia que ele falou assim: eu vou tomar uma dose hoje, olhou pra mim pro fone e falou: e aí, vou poder tomar uma dose hoje? Aí a gente, mas só uma dose. Aí a gente falou: tudo, vai tomar a dose, mas vai tomar uma água em cima. Aí ele tomou a dose, depois tomou água. Nós quando vamos ao ar, já passou o Precaju, e o Precaju vem do Carnaval da Bahia. Cantores ficam ali 6, 7, 8 horas. Mas existe todo um treinamento pro cara aguentar isso. Tem toda uma preparação para passar. Porque eles estão, em alguns momentos, eles estão no calor. Aí eu preciso refrescar e vai para uma bebida gelada. Tem
os picos ali, a voz tem que ter uma proteção. Mas né? geralmente os repertórios também são inteligentes. Porque você não começa um show com as músicas mais altas logo de cara, né? Eles vão começando mais na maciota, músicas mais graves, é um trabalho mais diccional, questão de apoio, um pouco mais de articulação, um pouco mais do uso do registro ali, tipo, do encaixe do uso dos ressonadores. E aí eles vão conseguindo essa flexibilização dessa musculatura e vão aumentando esse... Depois faz o contrário. É, Tá bem? porque o que é que eu falo sempre? Eu sou cantor e aí eu tenho um show. Então eu vou começar esse show. Tem cara que já bota Gustavo Lima de cara já pra começar o show. Eu não colocaria. Começaria com uma música um pouco mais grave, faria 2, 3 músicas graves, faria uma música média e depois sim eu faria uma música aguda. E quando eu estivesse cantando as músicas agudas, se eu fosse sair da região aguda, dentro do repertório, pra uma região mais grave, eu já não desceria imediatamente, porque essa voz vai começar a ficar quebrar a voz. Né? Qual é o primeiro sinal de indicação que a voz está cansada? Rouquidão é um dos sinais, mas rouquidão hoje em dia tem uma série de fatores com rouquidão, porque pode ser por refluxo, por esforço vocal, pode ser por uma noite mal dormida, então, pode ser uma doença, pode ser um milhão de coisas. Quem trabalha com a voz, ele tem então, além do estudo das técnicas, também tem uma parte de se cuidar. Sim, existe hoje, a gente fala assim, a gente trabalha numa tríade, né? Tipo a trindade da voz. Que seria primeiro um otorrino, um fonoaudiólogo e um professor de canto. E qual a sequência? O cara me procura para fazer a aula. Eu peço para ele ir lá no otorrino. O otorrino vai fazer um exame, vai analisar as cordas vocais dele, vai fazer a vídeo, vai olhar o nariz, vai olhar a parte auditiva toda, vai fazer uma audiometria, né? Tipo, geralmente é um fonoaudiólogo que faz. E vai ver, tá tudo certinho com ele, pode começar as aulas, aí ele vai para aula de canto. Se porventura tiver algum tipo de trabalho, ele vai lá pro fonoaudiólogo, porque o fono ele tem 1 milhão de trabalhos e tem 1 milhão de funções. Mas assim, nesse momento seria, ou se tiver um problema, ele vai reabilitar, ele vai consertar esse problema para ele voltar a fazer os shows dele, ou se ele já não tiver problema nenhum, ele vai condicionar, ele vai fortalecer essa musculatura. Eu falo, se a gente estivesse montando um carro, o fono seria o cara que vai dizer assim, esse motor é 40 cavalos, esse motor tem tanto de potência, e eu vou dizer, esse carro vai ser azul, esse carro é conversível, esse banco é branco. A gente vai trabalhar, eu vou trabalhar a parte da estética, ele trabalha a parte do condicionamento. Eu vou te falar de estilos, eu queria que você me esclarecesse uma dúvida que eu sempre tive. Tá. Eu sou músico amador, toco contrabaixo, e às vezes eu me arrisco fazendo a segunda voz, mas porque é bom que a segunda voz não aparece. Eu posso ficar lá, e o pessoal acha que eu tô cantando. Dentro da técnica vocal, há uma abordagem diferente para preparar para que você cante uma música clássica, um jazz, um pop? São os ajustes, sim. São os ajustes. A gente fala, tipo, tem a fonação, que é a matéria-prima da voz, a gente fala sempre sobre fonte e filtro. Onde é que eu consigo dizer para você que você é um cantor de heavy metal? No filtro. Um cantor de forró? No filtro. Existem características para cada estilo. Tipo, forró tem certa característica, jazz tem certa característica, e a gente vai trabalhar exercícios específicos dentro dessas nuances musculares. É verdade que para eu conseguir expandir a voz, sim, que ela tenha, não vou falar força, mas assim, tem a projeção, tem um push, né? Não é só aqui, musculatura de rosto, tudo. Na realidade, tipo, aqui a matéria, começa a fonação, que é a matéria-prima da voz, que seria um barbeador elétrico, assim, um som ainda bem baixinho, que é amplificado nos seios paranasais em cima, nessa área de cima. Uhum. Então, quando você chega para a idade e começa a perder os dentes, essa musculatura começa a atrofiar e você começa a ter dificuldade para falar. Fala um pouco mais fofo. Então, a função dos dentes também, tipo, as bochechas não é só para deixar você bonitão, né? As bochechas é para você conseguir projetar bem. A gente tem 3 cavidades. Uma em cada seio paranasal e a outra no centro da testa. E muitas vezes, a gente vai cantar, por exemplo, a vogal I. E eu consigo projetar a minha vogal. Eu não tô aqui, não tá. É diferente. Faz com que o ar leve faça isso. Isso. Tem esse trabalho. Eu puxei lá atrás um pouquinho, falei um pouco antes, citamos o Roberto Carlos e citamos o Zezé de Camargo. São duas situações. Ao longo da carreira, o timbre do cantor, ele pode ser relacionado, pode mudar em relação a questões anatômicas, ou é um próprio mudança corporal, ou é a técnica que vai mudando? Eu vou lhe contar uma coisa. Chitãozinho e Chororó, até hoje a voz está intacta.
É um extraterrestre. É a mesma voz. São os mesmos tons. Ele estuda hoje, ele estuda com o Fausto, né? Ele é o mesmo professor da Sandra, eles estão estudando agora, mas a voz está intacta. Eu lembro, meu irmão ouvia muito Frank Sinatra. Ele tinha tudo Frank Sinatra do início ao fim da carreira. E é a mesma voz. Sim. E é o mesmo timbre. É impressionante. É impressionante. E é uma voz assim, que você tá de corte, você sabe. Frank Sinatra. Existem contas de características vocais que são bem engraçadas. Por exemplo, Eros Ramazzotti, Shakira, né? Eles cantam levemente anasalado ou muito anasalado, porque é uma forma de originalizar essa voz deles. Você vai escutar Shakira em qualquer idioma, vai saber que é ela. Porque isso é uma forma até de marketing, de caracterizar. Shakira até teve um problema com o professor dela de canto na época da escola, disse pra ela que ela jamais seria famosa. Ela cantava no coro da escola. Você falou um nome bem característico. O Eros realmente, apesar de cantar em italiano... italiano já tem essa questão da projeção. Mas ele tem uma voz própria. Muito característica. E a Laura Pausini também tem alguma coisa? Laura é fantástica. Laura é sem comentário. Eu sou roqueiro. Eu já vi Laura 3 vezes. Eu sou roqueiro, mas eu admito uma coisa. Vou usar o velho bordão. Eu pago o pau pra Adele. Eu acho que a Adele é um pouco melindrosa com a carreira, porque assim, ela vem, empolga a gente tudo, tá tudo lindo, e depois ela, pronto, tô cansada, já ganhei muito dinheiro e tá bom, para. Mas na voz, ela... Não, a voz dela é fantástica. Então, eu acho incrível, a Adele é uma voz assim... Claro que a gente tem as pops, a gente tem... Você tem uma Amy Winehouse. Não, aquilo não existe. É extremamente original. Aquilo não existe. A voz é fantástica. A Adele é fantástica, é incrível, tem um trabalho maravilhoso. A gente tava até comentando alguma coisa em relação a tom, né? Que, tipo, o americano ele tem isso, sabe? Tipo, eu vou cantar aqui em sol. E aí eu baixo meio tom depois e no show ao vivo eu faço meio tom abaixo. Mas pra gravar, quanto mais agudo for o tom, melhor pra me interpretar a música. Isso existe, né? Pra você criar um tom pra ter o material pra vender. Sim. E chega no show. Baixa meio tom. Eu percebi no show que o Titãs fez na Orla. Sim. Que as músicas estavam em tons bem diferentes. Isso seria pela idade, já pra preservar, ele conseguir fazer quase 2 horas de show. Às vezes são uma sequência grande de shows, né? Então ele precisa se resguardar, porque se ele canta alto o tempo todo, tem vários shows, em algum momento ele... se tem show amanhã, por exemplo, tem que se resguardar. Isso a gente só percebe quem toca, porque quem tá ouvindo não vai perceber. Peraí, tá estranho. E aí vem essa questão, tipo, os produtores trabalham em cima disso. Por exemplo, o maestro que faz as músicas por Roberto Carlos conhece a voz de Roberto Carlos e monta o arranjo perfeito pro tipo de voz dele. Então, o arranjo conversa com a forma que ele canta. O arranjo deixa a voz dele em evidência. Tudo isso no estúdio é estudado, é posicionado. Você sabe que a Celine Dion, quando ela vai gravar, ela nem conhece a música que ela vai gravar. Ela chega no estúdio de tarde e aí ela aquece tudo. O produtor já produziu a música dela. Ela escuta a música e, tipo, escuta 2, 3, 4, 5 vezes, ok? E aí começa a gravar e sai de madrugada do estúdio pra fazer uma música. Nossa, é gente que são fora da curva, gente. Assim. Ela não escutou o que ela vai gravar, não. Ela vai chegar lá, e eles falam, queria que você fizesse isso. Aí ela vai lá e faz. Queria assim, ela faz. Tem alguma relação, porque quando a gente tá falando aqui de voz e fala de um tutor vocal, ele sempre tá, me corrija se eu estiver errado, sempre ligado a estar sentado a um piano. Sim. O piano em si, aquele instrumento, ele... Tem uma relação direta? É porque o piano, tipo, ele é um instrumento mais completo. Tem todas as regiões, né? Pra todas as vozes. Tá escrito ali pra todo mundo. As 80 e tantas teclas. São umas oitavadas. Então, o campo harmônico, tem uma mão no grave, outra mão no agudo. Você tá abrangendo as vozes masculinas e femininas. Então, tipo, vai poder acoplar todo mundo numa sala. Então, por isso. Eu vou mudar um pouco aqui, coisas que as pessoas um pouco conhecem de você. Você foi tutor de alguns sergipanos. Sim. Nos principais programas de televisão para cantores. Sim. Quem foram eles e como foi isso? Como minha jornada começou mais ou menos em 2012, 13. Acho que o primeiro The Voice Kids foi o João Pedro Borges. João é fantástico, João. Beijo para você. João era bem novinho, era criança, tinha um potencial incrível, João. E a mãe dele falou assim, a tia dele é fonoaudióloga, falou, olha, eu queria que meu sobrinho viesse estudar com você. Eu morava num kitnet, eu dava aula na minha casa, embaixo era uma sorveteria e em cima era a minha casa.
E ela escutava dando aula, tudo, e falou: quero que meu sobrinho venha estudar com você, Giselão. Beijo. E ele veio estudar. Eu gravei o vídeo dele pro teste do The Voice Kids, mais ou menos em meados, acho que abril. A gente gravou o vídeo, a gente direcionei, tudo bonitinho, a gente escolheu a roupa. Ele cantou um sertanejo, cantou, acho que foi Zezé de Camargo, que ele cantou na época. E gravamos o vídeo, o pai dele mandou a fita. E mais ou menos um mês depois, um tempo depois, a gente recebeu, eles receberam a ligação da Globo, tudo, que o menino tinha sido aprovado, receberam o contato da Globo, que o menino tinha sido aprovado, e ele foi gravar o teste. A gente escolheu a camisa e tudo, e no dia do teste, era um teste presencial para o The Voice, né? Ali na capela e... Não, na verdade, assim, eles mandam uma lista com algumas músicas, porque tem... Eu acho que Beyoncé não pode cantar. Tem algumas músicas de alguns cantores que é proibido cantar. Não sei se é direitos autorais. E aí você tem que dar pra eles em 24 horas, você tem que falar que música que você vai cantar. E aí você vai no teste. A mãe dele levou ele ficou gripado no dia e tudo. Mas ele foi e ele passou. Aí teve... Depois dele teve a... Depois dele, do João, eu tive o Marcos Prata. Com o Marcos entrou também. Marcos à distância. Marcos, beijão pra você. Marcos é incrível. Tem uma história bem curiosa com o Marcos. Marcos esteve na minha casa. Ele era criança, ele não queria cantar na minha frente. Estava muito nervoso, mas ele tinha um sonho de ir pro The Voice. Aí eu falei pra mãe dele: não, tudo bem, eu vou só colocar uma água aqui e vou dar uma água pra ele. Eu coloquei uma água, entreguei pra ele, tomou a água, e daí ele que começou a cantar. E quando ele foi embora da minha casa, ele falou: mãe, a água era mágica. Eu comecei a cantar. E era água do filtro. Era só dar segurança. Era água do filtro. E ele cantou, e aí o Marcos foi fazer o teste em Recife. Nessa época, a Agatha também já estava nos testes do The Voice Kids. Eu já direcionava a Agatha. Não era minha aluna com frequência, mas assim, ela vinha, então tinha um trabalho, um projeto específico. Porque a Agatha, ela foi para 2 The Voices no final do The Voice. Teve um The Voice, ela saiu por causa do Covid, e o último The Voice, né? E ela, tipo, já era minha aluna. Ela vinha, eu gravava o teste dela, direcionava, a gente escolhia a música, conversava, eu filmava ela, falava: vamos assim. A avó tinha um piano, a gente gravou um teste, ela cantando Always Love, tocando piano e cantando. Fantástico, a Agatha, desde criança. E sempre tentava pro Kids, o teste do Kids. Né? Marcos passou, e aí foi a vez do Marcos. Depois a Winnie me procurou pra poder direcionar ela, porque assim, a família de Winnie toda é de músicos incríveis, o pai. Só que num programa de televisão, ela precisava de alguém que já tivesse um certo feeling com o programa. Porque às vezes eles falam no The Voice assim: eu quero essa música pronta pra hoje de tarde. Eu quero isso pra agora de manhã. Você tem que resolver. Corre, vai lá e grava. Você tá com a pessoa. E aí eu falei assim pra Winnie, eu disse: Winnie, na verdade, o Winnie tava com uma amiga minha, a Dai. Ela tava fazendo um trabalho com ela, daí maravilhoso também. E aí me falou: você já tá com alguém direcionando aí? Não, a mulher vai, Henrique. Aí ela foi pra mim e eu falei: você já tem fonoaudióloga? Aí não tenho fonoaudióloga. Eu falei: então deixa eu ligar aqui pra uma pessoa. Eu liguei pra doutora Neuza, e foi um trabalho meu com a doutora Neuza, com o Winnie. E o Winnie foi fantástica, foi perfeita no The Voice, né? Depois da Winnie, eu tive Agatha, e tive outros testes do The Voice que os meus alunos entraram no programa, só que aconteceu uma coisa: existe um número X de participantes. Então, às vezes, você via um cara cantando super bem e a cadeira não virava, porque eles já tinham colocado o número exato de cantores nos times. Então, a pessoa cantava, mas não virava a cadeira. Porque muita não podia... gente ficou fora. Ficava fora. E aí eu tenho uma história de uma menina maravilhosa. A mãe dela, eu conheci ela num shopping, participando de um concurso de voz de criança, de karaokê. Ela ganhou em primeiro lugar. Ela me procurou, e para me gravar ela pro The Voice, eu falei: vamos lá gravar esse teste do The Voice. Fiz o teste dela do The Voice, e quando terminei de filmar ela, eu virei pra mãe dela e falei: olha, de certeza absoluta, ela entrou no programa. Aí a mãe disse: não, professor, você já tá falando, ela entrou no programa, tá certo? Manda o teste e tá tudo certo. Aí mandou o teste, eu vou viajar, tô viajando. Do nada a mãe dela me liga chorando. Entrou. Eu pensei que tinha morrido alguém, alguma coisa. Não sei o que foi. Ela: não, é porque, tipo, fulano entrou no The Voice Kids. Aí eu disse: eu não disse pra você que ela tinha entrado no The Voice? Tipo, a gente faz o teste, a gente sabe como eles gostam do teste. Então, assim, claro que ela entrou no programa, a gente preparou ela foi gravar, e no dia que ela foi gravar lá o programa, foi um dos últimos dias de gravação, porque era por letras.
né? Era por vogais. E, tipo, não tinha mais vaga nenhuma. E ficou um monte de crianças sem gravar. Eles foram lá, os jurados conversaram com as crianças e tudo. E depois acabou o programa. Nossa. E era um programa que... Não teve oportunidade de voltar. Ali surgiram muitos cantores que... Eu não sei se no Brasil, não sei se é uma coisa de programa de show de calouros, mas tem uma coisa que parece que dá azar nas pessoas. Quando a pessoa ganha, não faz sucesso. Some. Por exemplo, o Thiaguinho não ganhou fama, né? O Thiaguinho ficou famoso. Quem ganhou, você não... E muita gente nem lembra que ele participou, né? Do programa. Só lembra que ele ficou famoso. Era Astros, né? Astros. Acho que é Astros. Né? Deixa eu fazer uma pergunta assim. O cantor, independente do nível profissional, ele tem que trabalhar fora do microfone a voz? Ou só ali, vou cantar, eu me preparo, ou ele, como um jogador de futebol, tem que treinar? Ele tem que ficar... Até porque, tipo, nós trabalhamos com repetição, né? Eu escuto a música, eu preciso aprender a música para poder cantar a música. Né? E aí é aquela coisa, se eu não ensaio, eu tenho ensaio para isso, né? Para entrosar a banda, para fortalecer essa coisa. Então, por exemplo, no Pracaju eu trabalhei num camarote com uma dupla, eles cantam vaquejada. E nesse camarote eles fizeram um elétrico, bem carnaval. Então existe uma adaptação, se estuda o repertório, a banda ensaia bastante para poder dar segurança para eles e vice-versa. Tem essa adaptação, tem um ajuste. Rick, lá atrás, eu não posso esquecer essa pergunta que você falou e fiquei com ela na cabeça. A Broadway, claro, é a Broadway. É a Broadway. É a Broadway. É o hype do hype. Mas ali você vai encontrar o supra-sumo do que tem de voz, existe, né? um preconceito com o pessoal do teatro musical, assim, existe uma coisa que o povo não considera, que nem são cantores e nem são atores, porque cantam, dançam, é um trabalho muito complexo, é um condicionamento muito pesado. E muita gente talentosa, né? Muita gente talentosa e, tipo, são 6, 7 meses ensaiando, só ensaiando pra poder estrear o musical. Fora que vocês têm os ensembles, tem os bailarinos, tem os coros e tem os cantores substitutos. Porque, por exemplo, no Fantasma da Ópera era o Thiago Arancan, em São Paulo. E aí, no ato 2, no segundo ato, eu acho que era Dom Juan, era uma ópera que ele ia cantar, ele saltou e ele deu um jeito no pé. E aí parou a ópera, ele foi pro hospital, parou o Fantasma para musical, ele foi pro hospital, e ele foi substituído na hora pelo um substituto. Que tem o mesmo tom. Tenor e continuou. Você falou de uma peça de ópera muito complicada. Famosa, sim, Fantasma da Ópera. Vou puxar um pouquinho pra ópera. Qual é a mais difícil, vocalmente? Eu acho que todas são muito difíceis. Porque o padrão do lírico é altíssimo. Né? Os cantores têm uma excelência. Existe um padrão. Se você não cantar próximo daquilo ali, tipo, não é legal. Não vai ser legal. Mas se eu for escalado e falar assim, olha, você vai ter que fazer ópera X. Não, cara, pelo amor de Deus, isso é muito difícil. Acho que a entrada dos em Valhalla lá, a ópera do Richard Wagner, tipo... Porque eu de cabeça assim eu lembro Carmina Burana, que tem muita da voz, o Fantasma da Ópera. Sim. Você tem o Barbeiro de Sevilha. Sim. Agora, no Brasil vai estrear agora o Sweeney Todd, né? Vai estrear o Sweeney Todd no Brasil, uma curta temporada. Nos Estados Unidos foi feito pelo Josh Groban, que já é um cantor fantástico, que é maravilhoso, canta muito, e ele fazia o Sweeney na ópera, na Broadway. E aqui vai ser o Saulo Vasconcelos, que o Saulo fez 1 milhão de papéis. Eu vou falar um nome aqui, queria que você comentasse um pouco dele. Quem tá falando aqui vai puxando as ondas. Tem um ator que a gente conhece ele por um personagem, mas pouca gente conhece ele como cantor. Eu queria saber de um professor de canto. O Hugh Jackman é fantástico. Ele é mesmo. Ele é fantástico. Porque ele é fora do comum. Porque falam que, assim, tem um filme que ele canta, Não, tipo, né? o Rei do Show, né? Tipo, a gente tem umas escolas ótimas de teatro aqui, e uma das escolas montou música do Rei do Show, e eu tive o prazer de dirigir. Mas me aconteceu uma coisa engraçada com o Rei do Show nessa época. Eu tava dirigindo as músicas sem entender a história, porque eu não tinha assistido o filme ainda e tudo. E veio um recesso de Natal. E na época eu estive no centro lá, naquelas lojas americanas, e passando de um lado pro outro, achei o Blu-ray lá do Rei do Show. Tava já concluindo essa parte de mídia de R$90 por R$19,90. Comprei, fui pra casa, levei pra casa. E eu tenho um home theater em casa, você não tem noção do que é aquele filme. Eles são incríveis. Agora o Wicked
no Wicked, a Ariana Grande e a Cynthia Erivo. Elas não quiseram gravar a voz no estúdio pra dublarem a voz na hora da cena. Gravaram a voz, tipo, simultânea, cantaram ao vivo na cena mesmo, valendo. Ali é a voz. Ali a voz é real. Porque falam muito disso. Eu tenho uma referência de um filme que... Porque quando falam, vamos assistir filme da Disney, a Disney é muito musical. Porque é uma característica da Disney, não tem como fugir. Não tem como fugir. Assim, todo filme da Disney, quando tem uma princesa, tem um monólogo. Ela conta as frustrações dela, os sonhos. Sempre tem um monólogo, né? Mas o filme é Moulin Rouge. Eu amo. Porque ele é totalmente musical, mas de extremos. De por exemplo, a Nicole Kidman é tipo... Oh my God, e aquele ator também, né? Que canta o rapaz lá que também fez Star Wars. Esqueci agora. Ele é maravilhoso. Ele canta super bem. Ficou muito bom. Você sabe que ali eles misturaram alguns tenores de ópera, né? E, tipo, o Alessandro Zafina... O do bigodão. A Lua, geralmente. Ali é Alessandro Zafina. É um tenor famosíssimo, Alessandro. Canta com a Sarah Brightman e tudo. Vou fazer uma polêmica aqui. Existem mitos e verdades sobre cuidar de voz. Vou dizer um. Dizem que... Bastidores. Que o Fábio Júnior aquece a voz fazendo gargarejo com Coca-Cola. Essas maluquices, assim. Não ouvi. Sério isso? Eu já ouvi essa história. Sério que ele aquece assim? Fazendo gargarejo com Coca-Cola. A grande história do aquecimento é porque é uma coisa muito pessoal e única. Muitas pessoas gostam de aquecer muito o cantor. Eu já sou contra isso. Eu acho que você tem que fazer os exercícios específicos para obter. Porque qual é essa função desses exercícios no aquecimento, né? Aumentar a irrigação de sangue para a musculatura, como se fizesse uma massagem, para poder flexibilizar mais essa musculatura, né? Trabalhar bem essa forma mais flexível do músculo. Então, assim, não tem negócio. Não pode chupar gelo, não pode beber café. Por exemplo, café ele desidrata, ele ele aumenta o metabolismo, e aí começa a desidratar as pregas vocais também, desidrata o corpo e as pregas. A saliva vai ficar mais grossa, você fica com aquele gogo. Com uma colher de mel assim, já com muita maluquice, né? Eu já escutei que mel faz bem pra garganta, mas não faz bem pra voz. Né? Já ouvi sobre isso. E, tipo, mel é um anti-inflamatório também, né? Então... Você falou aqui dos músicos. Vamos agora para os profissionais. Você falou vai ser sempre chamada inesquecível Paulinha Abelha. Tudo que ela fez. Trabalho... Paulinha tem... Era aquela voz... Ela... Mas você hoje tem Devinho, você tem o Heitor Costa, Luanzinho. Luanzinho também já foi no início. Então, assim, eles são exemplos de profissionais que você tá ali... O que aconteceu comigo? Eu não dava aula pro pessoal do Arrocha, não tinha olhado... O movimento tava vindo, o Devinho tava famoso, porque antes dos meninos, o que é que acontece? Existia o sertanejo universitário estouradíssimo em 2012, 2013, com Ai Se Eu Te Pego, Ai Ai, Ela é amiga da minha irmã, Camaro Amarelo, aquela coisa toda. Tinha um sertanejo universitário que era o ápice do negócio. E todas as casas de show tinham uma banda de sertanejo universitário aqui em Aracaju. Né? Tinha Labareda, tinha várias casas e tinha isso. Quando o Arrocha começou a se popularizar, você começa com de unha Devinho, expande a coisa num outro nível, todo mundo começa a olhar pro trabalho de Arrocha e todo mundo começa a querer cantar Arrocha. Os donos dos bares tiram as bandas e colocam um cara com teclado com ritmo eletrônico e um cantor. Porque no lugar de pagar cachê pra uma banda toda, vai pagar cachê pra 2 músicos, né? Ou 3, vai botar um saxofone. E aí me ligaram, uma pessoa da TV me ligou, era assessora de um cantor, e falou: olha, eu tenho um cantor e uma pessoa me indicou você, eu sou professor dessa pessoa até hoje, e tipo, me indicou que você é o melhor e que tem que ir pra você. E me trouxe um menino, e foi o Luanzinho, e hoje a gente começou a trabalhar, aí tipo, fui descobrir a voz dele. Luan tava indo pra uma sessão muito bonita na carreira, abrindo show de Jorge Mateus, shows grandes, né? Acho que foi único pra sempre, uma coisa assim. Depois do Luan, veio o Caelzinho. Cael veio para as aulas. Cael tinha uns 14, 15 anos. Aí fez um trabalho bem legal de voz com o Cael também. Deixa eu interromper, justamente no Caelzinho. São cantores que eles surgem ali com seus 14, 15, 16 anos, numa transição do crescimento. De voz, isso. Dá trabalho aí? Muito. Porque hoje você tem lá com 20 e poucos anos, você tem que pegar essa transição, né? Mas o que eu já escutei, inclusive, recente, num programa Santo, falando que quando ela tinha 11 anos, começou a transição de voz dela, na pré-puberdade. E ela tava gravando um disco, ela tinha tirado os tons pra gravar esse disco alguns meses atrás. E quando eles foram gravar, ela não conseguia mais cantar as notas. E aí, tipo, com você, por exemplo, ela falou que tem muita coisa ali de nota aguda que foi Júnior e não foi ela.
Porque Júnior atingia ainda. Ela já não atingia mais. E aí, no caso do Caelzinho, você teve que fazer essa transição. No caso do Cael, a gente, tipo, teve um trabalho de fonoaudiólogo, junto porque, tipo, é uma musculatura que está sendo trabalhada. Ou no caso do menino, você ensaia hoje num tom, daqui a 2 dias é um tom totalmente diferente. O homem sofre mais com a muda vocal, ela começa, assim, mais forte, 13, 14 anos, até 21 anos de idade. Foi bom você falar isso, que uma pessoa... O Giuseppe aqui, tinha falado. José, me dá pergunta. Ele falou isso. A voz feminina, ela é mais fácil de... É porque o corpo da mulher desenvolve mais rápido, né? E também existe uma coisa que falam que a mulher ela é 10 vezes mais afinada que um homem. Tem mais sensibilidade auditiva. E aí, pra trabalhar, geralmente... Você consegue manter por um bom tempo essa voz sem oscilações, apesar que, tipo, a Marília veio e desconstruiu muita coisa no mercado, porque a Marília tem uma voz muito forte. Não era uma voz tão feminina, tão fofinha assim. Era uma voz potente, né? Era um trovão cantando, literalmente. Era muito forte, né? Então você tem uma Ana Carolina da vida, você tem uma Zélia Dugan da vida com vozes mais graves, cantando, fantásticas. Cássia Eller. Eu tinha conversado contigo uma coisa fora... como chegou seu nome. Eu entrei num fórum há um mês e meio atrás. Sim. Por aí, 2 meses, quando foi lançado a Emily Armstrong, a substituta... No Linkin Park, no Linkin Park, a nova vocalista do Linkin Park. E criou-se muita polêmica, porque... Claro, o Chester morreu, aí quem vai substituir? Aí tinha um cover em Portugal, que o cara é a cara dele, e a voz também. Mas não foi o intuito do Linkin Park, vamos botar uma nova vocalista. Mas ela tem que cantar as músicas antigas do Linkin Park. Sim. E se criticou muito, porque ela não chegou no tom, ela não tem o mesmo timbre. Aí vamos falar nisso. Os cantores de cover sofrem muito, né? É porque assim, cada voz é única. Nunca, é que nem sua digital. Cada voz é única. Eu fui assistir uma aula de dublagem da Selma Lopes no Rio, e você pode fazer vários ajustes e conseguir adaptar essa voz. Você escuta o cara falando inglês no filme, você escuta o cara falando em português, parece a mesma pessoa. Ele faz o mais próximo do personagem para poder conseguir o papel. No caso dela, existe uma adaptação para ela, né? Vai ser adaptado para ela. É claro que não vai soar como o Chester cantava, né? Você tem, por exemplo, o Queen, que convidou o Adam Lambert para fazer, e tipo, não vai soar como o Freddie Mercury nunca, né? Mas o Adam tem qualidades que se encaixam dentro daquele estilo, do projeto deles, né? Tem todo o apoio dos músicos e tipo, é maravilhoso. Mas claro que não vai ser igual. Então, assim, essas bandas covers que a gente tem, eu vou puxar um pouco dentro do rock, o mais adequado, então, é não se preocupar com a música em si, é saber, a música tá na linha para o vocalista, para ele não estar fazendo maluquice, porque às vezes o cara não sabe cantar. Não, ele não tá com a música certa para a voz dele. Por isso que existem produtores musicais, porque os produtores, tipo, já conhecem a voz dos cantores, trabalham em cima dessa extensão, né, de quantas notas o cara consegue atingir, como é que ele vai atingir aquilo, e faz o trabalho voltado para aquela voz. Existe algum macete para os cantores, assim, de... algum truque que os cantores de barzinho fazem para conseguir tocar tanto repertório naquela voz dele, ou é escolha mesmo, proposital? Na verdade, hoje os barzinhos, eles são característicos de estilos, assim, oriundos, né? Tipo, coisas muito isoladas. Hoje, se você quer escutar sertanejo, tem um bar que só toca sertanejo. Se você quer escutar forró, tem um bar que toca só forró. Aí o cantor tem que ter o timbre para aquilo ali. Ele vai ter o timbre para aquilo ali, ele vai trabalhar em cima disso. Agora, quando você tem uma banda baile, né? Por exemplo, porque eu acho que a Solange do Aviões, ela foi de banda baile, né? Ela cantou uma época em banda baile. Tipo o pessoal que cantava na Estação da Luz, por exemplo, né? Tem muito ajuste ali, mas aí você tem 4 cantores. Como no início das bandas, por exemplo, houve uma época do forró que existia uma coisa chamada vaneirão. Aí tinha um cantor em toda a banda que só cantava vaneirão. Era um cara específico, mais bruto, mais vaqueirão, para cantar essas músicas. Então, isso é muito da escolha da percepção, né? Deles. Vamos fugir um pouco da música. A gente tem que falar da voz. Hoje, diversas atividades profissionais precisam da voz, cada vez mais. A gente tem aí muito, por exemplo, uma coisa que está muito forte, a gente está tendo muito seminário, muita palestra, e o cara é palestrante, viaja, dorme em hotel, pega avião, come mal, e ele precisa usar a voz. Tem, para esse tipo de
segmento, é um tratamento diferente de preparação do que uma pessoa que você prepara para cantar? Na realidade, a sua voz, ela começa... A sua qualidade vocal, ela começa com o estilo de vida que você leva. Se você dorme cedo, se você dorme tarde, se você se alimenta bem, se você se alimenta mal. Porque hoje muitos problemas, né, de garganta, de voz, estão relacionados com refluxo. Depois do Covid, das crises de ansiedade, as pessoas estão tendo mais refluxo e queima, tipo, começa a ter aquela queimação no estômago, no esôfago e queima as cordas vocais. Então, assim, tudo começa como tá a sua qualidade de sono, como vai a sua alimentação e que estilo de vida você tem. Se você malha, se você não malha. É aquele palestrante em si, ele tem que também fazer um trabalho. Eu dava aula e Sim. em um momento eu tinha 40 alunos dentro de uma cozinha. Sim. E a minha voz sumiu. Meu Deus. Sumiu, literalmente. Não conseguia falar, não saía nada. E eu fui pra fono, tudo. E aí lá eu descobri qual é o problema. Você chega e já começa... você tem que aquecer a sua voz. Aí eu vinha com um copo de água, canudinho, soprar, fazer bolha para ir soltando. Aí ela disse, você vai... Em vez de gritar com aquela bancária que tá lá do outro lado, se levante, vá até ela, não força. Sim. E depois você tem... Eu não sabia disso, você tem que desaquecer a voz. Quando você tem 2, 3 shows numa noite, você aquece, desaquece, aquece de novo, desaquece, aquece de novo e desaquece. Você tem tido procura desses profissionais? Sim, assim, eu viajo. Cuidar da Eu e o Rafael, o Rafael que trabalha comigo, a gente viaja com os cantores e a gente, tipo, vê tudo antes ali no camarim, vê a alimentação, vê o que é que vai comer, tipo, se tá com fome, o que é que tá acontecendo. Todo cantor tem um cronograma, ele vai atender imprensa, prefeito, alguns fãs antes do show. Então, geralmente, eles chegam 1 hora antes. E até uma meia hora antes do show, ele faz esse bem bolado com o pessoal. E aí fecha o camarim e a gente vai cuidar do cantor. Ele vai trocar de roupa, ele vai comer, vai fazer aquecimento. Porque aí ele fica ali em silêncio. Porque acontece uma coisa, tem gente que faz aquecimento agora e acha que o aquecimento vai durar 2, 3 horas. Aí você começa a conversar, já desaqueceu. Então ele sai do camarim aquece já para cantar. Já para cantar. Você aquece já para palestrar. Em cima, para palestrar. Se você aquecer e demorar, começar a bater papo, perdeu tudo. Porque o aquecimento é a preparação da voz para aquilo que ele vai fazer. Se ele aquecer e vai conversar, a voz está trabalhando de outra forma. Sim. Um outro tipo profissional que eu sei que você está trabalhando que são jornalistas, né? Tem o pessoal da TV que gosta muito de cantar. Eles precisam... Cantam, eu vi que Jaqueline canta. Mas a voz também é uma ferramenta... de trabalho deles. Mas assim, o que é que acontece na aula de canto? Quando eles chegam na aula, a gente faz todo um aquecimento, faz um alongamento, faz os exercícios específicos de respiração para, tipo, acordar o diafragma, para trazer toda essa questão do apoio. Daí a gente começa os vocalizes e depois a gente vai pro repertório deles. Então, tudo isso, tipo, trabalha a postura, posicionamento, e é coisa que o jornalista já faz na TV todos os dias. Aí tem vozes marcantes, né? Tem tudo. Você falou no início de dublagem. O dublador também é um trabalho bem longo, assim. Por exemplo, a Selma mesmo, que eu achei a aula dela, ela foi casada, acho que com o Zacarias, foi um dos trapalhões que ela foi casada. Ela dublou o Pinóquio, dublou a Fada Azul de Pinóquio, acho que nos anos 50, 60. E a pessoa não conseguiu cantar. E como Pinóquio, a voz de Pinóquio criança cantando, é ela cantando também. Ela adaptou a voz dela pro Pinóquio pra cantar e fez a voz da fada. Ela faz a voz da avó de Pocahontas, da avó de Mulan. Ela faz a voz da Marge Simpson. Ah, eu lembro quem é essa atriz. Uma senhora baixinha assim. Eu tava com ela na escola de atores em Copacabana. Ela é maravilhosa. A aula dela é incrível. Eu queria puxar um pouco para o dublador. O dublador, ele tem alguns dubladores famosos. Tem até um podcast de um dublador. Sim, de dublagem. É do Galvão, né? Herbert Richards, né? Do Batman. Sim. Os dubladores, eles são mais habilidosos, né? Porque eles adaptam mais rápido. Mas, por exemplo, hoje se tem uma consciência... Eles têm consciência do trabalho do fonoaudiólogo. Porque eles precisam condicionar, eles precisam fortalecer essa musculatura. Porque a voz é cobrada o tempo todo, o dia inteiro, né? Antes eles dublavam na bancada e, tipo, dublava todo mundo junto. Hoje você dubla separado. Tipo, eu vou fazer minha voz no filme, eu entro, gravo minha parte todinha, faço minha voz, não tem mais aquela interação, vou embora e depois você grava a sua voz, minha voz já foi gravada, né? Existem recursos tecnológicos que ajudam a dar a boa voz, a
a potencializar a voz, assim, trazer a naturalidade que a voz é, microfone, mesas de efeito, tem isso? Veja, até as pessoas hoje usam muito Melodyne, né? Tipo, corrigem bastante a voz, a questão de afinação. Mas tem uma coisa que quando chega ao vivo não tem como, é muito orgânico, né? Você de verdade. Ali, ó. Por mais que você tenha o melhor equipamento e tudo, se você não conseguiu fazer... Hoje, às vezes, o cara subtonou, aí você pega lá o mouse do computador, a nota era aqui em cima, aí você puxa a nota, bota lá e na gravação você fez a nota. Mas ao vivo... Você me puxou agora, ver uma coisa, eu tenho perguntado a todo mundo que passa por aqui. Essa bendita e ao mesmo tempo maldita IA vai modular muito a voz, vai fazer muita gente virar cantor, né? E vai ser entregue depois. Mas eu acho, tipo, a gente está acostumado a escutar vozes orgânicas o dia todo, trabalhar com cantor, escutar cantor o tempo todo, escuto cantor de todas as idades, desde crianças até pessoas mais velhas e tudo mais, até tipo senhores de idade. Eu tenho alguns casos, tipo, que são... casos de o cara tá na aula de canto porque ele precisa trabalhar tempo de música, ele precisa trabalhar tempo de fala, precisa trabalhar essa cadência, falar muito rápido, então tá lá na aula aprendendo a cadenciar, né? E aí eu tenho 2 fonoaudiólogos na equipe dele, aí ele tá lá comigo, eu gravo ele, mando pro fono, o fono fala, manda puxar mais tal frase, manda fazer tal situação, a gente vai trabalhando e manda e vai mostrando os resultados semana a semana. Então assim, é muito orgânico. Quando eu escuto alguma coisa com inteligência artificial é assustador. Isso não É assustador. Inclusive estão começando a fazer dublagens, estão dublando documentários agora, vira e mexe, o documentário foi dublado por inteligência artificial. Nossa. Olha, mas tem um movimento aí do povo, tipo, renegando as coisas. Eu recebi um dia desse, até de um aluno seu, Luiz Moraes. Sim. Cantor do... Luiz, um abraço. O nome da banda dele é... Uma banda de axé. Ele manda banda de axé. Luiz, me desculpa, esqueci o nome. Mas... ele mandou um programa que você escreve a letra. Sim, ele mandou uma música pra mim. Meu Deus, é um absurdo. Sim, isso. um absurdo. E já veio com a voz. Sim. Já veio com voz. Sim, já veio com voz. É muito louco isso. Henrique, a gente tá aqui num ambiente fechado, climatizado, com acústica. Nosso estúdio Ará, né? Hidratados, tudo. Porém, eu tô aqui sentado, né? Com um bom microfone e tudo. A minha postura pode interferir na minha voz? Pode. O jeito que eu tô aqui, já me deu logo a bronca. Pra você ter noção, quando eu tava fazendo as coisas pro The Voice, até a altura do salto influenciava no trabalho com o cantor. Então ele tinha que levar o sapato que ele ia cantar no programa pro fono e pra aula de canto. Porque muda o apoio. Então, tô ficando encolhido aqui, minha voz muja se eu ficar mais retinho. A gente sempre fala, tipo, sentar um pouco mais na ponta da cadeira. Então você vai me botar um pouco pra voz. Aquela maquininha lá embaixo que impulsiona a importância... Vocês trabalham o diafragma também da pessoa, né? Isso. Para que ela alimente... É uma questão de consciência corporal, né? Você sabe que você não vai gritar, não vai forçar aqui. Você vai preparar toda a parte baixa para conseguir projetar. Isso dá uma durabilidade para a voz. Sim, com certeza. E ter respeito também pela voz, porque às vezes você tá num ambiente, tipo, um pré-caju, um trio elétrico bem alto, e você tentando falar com a pessoa gritando, ou falando no telefone, tipo, tá num ambiente desse, tipo, não fala. Não vai. Eu percebi que a gente falou aqui muito de técnica vocal. Sim. Que é diferente de saúde vocal. Sim, diferente. Então, você é o professor de canto, existe o fonoaudiólogo. E o otorrino. São coisas bem distintas, sim, mas que trabalham juntas, né? Na realidade... podem trabalhar. Podem trabalhar juntos, né? O trabalho do fono é um trabalho, assim... Eu gosto muito de trabalhar com fonoaudiólogos. Inclusive, eu trabalho com o Rafael Taveira, já falei isso aqui. Porque, às vezes, o cara tem uma dificuldade aqui numa certa nota. Eu converso com ele. Em tal região, ele tá tendo uma dificuldade. Ele vai lá, monta um exercício específico, o cara volta e a nota saiu. Dá certo. Outro dia desse, um aluno chegou me questionando uma situação e eu falei assim, nossa, mas isso aqui parece refluxo. Mas a gente não pode dizer assim, isso é refluxo, tipo, não tem que ir no médico fazer um exame, porque ele vai colocar uma câmera dentro do seu corpo, né? E aí vai ter certeza absoluta do que é. E aí eu falei, deixa eu ligar aqui pro Rafa pra gente conversar. Aí eu conversei com o Rafa e falou, Rick, ele tem que fazer um exame. Mas, assim, me parece um refluxo. Pronto, ok. O que é que a gente volta? Refluxo, manda pro médico. Aí mandei o menino pro médico. Aí quando chegou no médico, que ele saiu e me ligou, eu fiz, professor, era refluxo. A voz entregou. A voz entregou. Então, às vezes a pessoa tá com a voz quebrada, cansada, tá rouco o tempo todo. A alimentação, ela tá ruim, ela tá pesada. Eu tive um caso de um cantor que ele chegava em casa às 4 horas da manhã e ele comia feijão com farinha. De madrugada.
E aí teve um refluxo ferrenho que prejudicou a voz dele nas regiões agudas. Então, a gente tem aqui 3 profissionais, fono, audiólogo... Não começa no otorrino. Não, mas são tríade. professor de canto... Isso. O fonoaudiólogo e o otorrino. Porque no meu trabalho ainda, eu trabalho tipo palco. Sai daí, anda mais, agora sorri, agora olha, agora volta. É isso. Isso. Olha mais pro público. Sai do fundo do palco, anda um pouco mais. Eu vou um pouco além. Eu ainda falo assim, vai com essa roupa pro show, tá bom. Eu falei, rapaz, vou dar uma quentinha de R$15 de pé de galinha. A gente sempre fala isso. Não pode ir, faz seu cachê. Aí a pessoa vai lá e trocar de roupa. Eu sempre falo isso. Vou dar uma quentinha de R$15 de pé de galinha. E aí... Eu vi que tem uns cantores, tem uns aparelhinhos que eles usam, vaporizador. Isso. Isso vem do fono, do otorrino, ou vem também de você? Não, a gente também usa. É importante. Tipo, eu não uso o Lax, né? Os fonos fazem o trabalho com o Lax Vox, porque não é simplesmente encher uma garrafa e colocar o tubo lá e fazer de qualquer jeito. E é um trabalho específico, né? Tipo, geralmente são 3 dedos na garrafa, né? Que ele entra dentro d'água. Então tem que saber o que é que você está querendo trabalhar com aquele cantor. Então é importante buscar uma orientação. Não é só comprar o canudo, né, o Lax, e fazer de qualquer jeito, né? Aí esse é o primeiro passo. Mas o aerosol é importantíssimo, porque às vezes você está numa cidade que o clima é mais seco, você toma ali o aerosol e vai hidratar só com soro fisiológico. Não precisa colocar nenhum tipo de remédio junto, assim, só para cantores, só o soro fisiológico. Né? E tem alguns truques também, porque às vezes você tá num lugar, não tem tomada, o bicho não pegou, você compra uma gaze e molha bastante com soro, o cara dá uma cheiradinha ali, também vai ajudar, vai fazer essa hidratação direta. Tem hidratação direta e indireta. Quando eu uso o aerosol é direta, quando eu tomo um copo d'água é indireta. Independente de cantar, de palestrar, de apresentar programa, qualquer pessoa pode utilizar o trabalho de um tutor vocal pro dia a dia. Ela trabalha, ela precisa falar. Sim. Um orador. Sim. Eu tenho várias pessoas que procuram canto como terapia. Que vão lá porque, tipo, querem ter um dia da semana para cantarem. Pra chegar lá e cantar o repertório que elas gostam. Tem pessoas que começam sem nenhuma pretensão de serem profissionais e viram profissionais. Tem pessoas que começam sem nenhuma pretensão de cantarem, depois compram um karaokê, cantam em casa com a família, faz a mofarra. Então, eu queria te puxar isso. Quem canta os males espanta. Sim, é verdade. É perfeito. É né? Perfeito. Então, às vezes, a pessoa, ela canta... A gente vê muita pessoa da terceira idade fazendo coral, né? Porque é como se fosse de se manter ativo. Sabe, eu tava vendo uns casos agora que eu acho que é de Alzheimer, que o cara não lembra de nada e do nada entra uma cantora lírica, ele era tenor e ela começou a cantar Ave Maria, ele lembrou da Ave Maria e cantou Ave Maria com ela, porque é uma coisa que tá no cognitivo, não tá lá. Ele fez a vida toda aquilo, ele pode ter esquecido por causa da doença, mas depois essa memória musical, ela volta. Então, a gente pode brincar que... Vocês, cantores de chuveiro, olha o Rick aqui. Porque aí, assim, 2 coisas. Você vai cantar melhor e seu vizinho vai parar de reclamar. Mas, Marco, eu odeio cantar no chuveiro. Eu nunca cantei no banheiro. Não, eu escuto música lá tomando banho. Mas pra estar cantando, não. E uma outra coisa também. Gente, quando vocês encontrarem a gente na rua e falarem, vocês são cantores, são professores de canto, canta aí. Eu me sinto um periquito na rua. Porque toda hora o povo quer que eu fique cantando do nada no shopping, nos lugares. E é nossa profissão. É isso, e o povo fala assim, 1h da manhã, do nada, pega o meu número e manda uma mensagem assim, oi, tudo bem? Essa pessoa tem talento e manda o vídeo. Direto, isso acontece comigo. Em tudo que é lugar. Às vezes, a gente que é da área de gastronomia só. José sabe disso. A gente vai para qualquer lugar. Eu fui recentemente, tem uma semana, eu fui para um steakhouse que inaugurou, nem sabia. Mandaram a foto pro dono. Olha quem tá aqui. Gente, eu só fui comer. Sim. Eu não queria avaliar. Sim. Aí vê Henrique lá, vai pra um bar, aí, tá aqui pra me avaliar. Já passei por isso muitas vezes. Eu tive uma vez, eu fui no bar, tava com a minha irmã, com o pessoal, e sentou lá pra curtir o show do cara, tava incrível. E aí eu fui no banheiro, ele entrou no banheiro, fechou a porta e falou, olha, hoje eu não tô num dia bom, eu tô meio gripado. Desculpa, não sei o que. Eu falei, não, tudo bem, eu tô na hora de folga. Gente, e eu tô aqui pra prestigiar seu show. Tanto que, tipo, o pessoal de Broadway tem uma coisa chamada Audition Class. Tem uma aula de audição para você audicionar para uma banca. Porque antes de você entrar para um musical, você tem 4 mil, 5, 6, 10 mil pessoas querendo aquele papel. Então, geralmente, quando vai montar um espetáculo da Broadway, né, a licença vem pro Brasil, vem o mesmo produtor da Broadway, vem o mesmo compositor, eles vêm pro Brasil e assistem os cantores para poder escolher alguém. A produtora da Broadway vem. Vou pegar essa deixa.
nós temos cantores no mesmo nível que a gente vê lá fora. Os nossos são... A nossa voz é... Sim, nós temos cantores muito bons. E tem uma aula para você audicionar. Ele ensina como audicionar. Você tá gripado, você tá nervoso, entra, dá bom dia. Nada de roupas espalhafatosas. Entendeu? Faz seu papel, faz seu teste, canta a sua música. Se você tá gripado, ele vai saber que você tá gripado. Não precisa falar, agradece e sai. Não fica lá tentando bater papo, tentando convencer o cara, tentando... Não, faz. Mostra profissionalismo. Como um professor de canto, me explica por que gago não gagueja quando canta. Gente, calma. É porque eu conheço uma pessoa assim. Disseram, não sei, que o Nelson Gonçalves era meio gago. Depois assim. Ele cantava. Tipo, gente, até hoje, não sei responder essa pergunta. Você que não... Eu já ouvi isso. Quando cantam, não ficam gagos. Porque dizia que é assim, o Nelson Gonçalves, boemia, quem me... O violão, ele gaguejava, quem me tem de regresso, voltava direitinho. Eu tenho um conhecido meu que ele, tipo, gagueja, mas tem uma voz incrível. Quando ele vai cantar, é uma coisa estrondosa. Ele é fantástico. Eu vou te colocar numa sinuca de bico agora, mas aquela bem complicada. Uma particularidade, se você pudesse listrar as 3 mais top vozes que você já ouviu na tua vida, você tem. Essas são as 3 absurdas. Tem muita gente boa. Mas fora da curva, tem... Eu tô te impressionando. Dimash é um fora da curva, né? Dimash Kudaiberg, o menininho lá acho que é da Tailândia, que ele canta, tipo, acho que ele canta o piano inteiro. Ele canta num programa de televisão. Ele agora tá fazendo um vídeo com aquele cara do violoncelo. O Dimash meu Deus, assim, depois que procurou o Dimash. Eu hoje, pesquisando pra preparar a pauta com você, fica ouvindo a gente, parece que tá na cabeça da gente. Me apareceu muito o Freddie Mercury. Não, o Fred é fantástico. Porque tem dois que pra mim são fora da curva, que é o Frank Sinatra e o Elton John. Sim. Eu acho... incríveis. Assim, as mulheres, eu gosto muito de Whitney, eu gosto muito de Celine. Eu não sou tão chegada a Mariah, o povo me mata quando eu falo isso. O povo fala, porque é Mariah. Gente, assim, ela é incrível, mas não gosto. Eu prefiro Celine, prefiro Whitney. Whitney Houston, eu gosto muito de Laura Pausini e eu gosto muito de Lara Fabian. Inclusive, eu tive a oportunidade de ir no show dela e ver ela cantando na minha frente. É uma aula de técnica vocal. Porque ali tem postura, tem respiração, ela tem tudo, né? Tudo. Inclusive, ela canta em diversos idiomas, né? Porque assim, eu acho que o pai dela a mãe é belga e o pai é italiano, uma coisa assim, uma mãe italiana e o pai é belga, e ela canta em alemão, ela canta em russo, ela canta em inglês, ela canta em português, ela gravou Português do Brasil na época da novela do Clone, a música em português é ela mesma cantando, e ela canta em francês, e ela estudou no Canadá, ela é fantástica. O Phil Collins também, meu Deus. Falando de voz, que Marco escuta rock. Não, eu escuto. Eu gosto de a chamada world music. Sim. Mas tem eu lembro, meu irmão, ele tinha um DVD que eu peguei, eu tava lá assistindo. Foi a junção de um cantor e uma cantora que eu nunca imaginava funcionando juntos, que foi um show de Tony Bennett com a Amy. Com a Amy, e isso a perfeita não existe. É incrível. A musicalidade, ali é a musicalidade pura. Eu digo assim, tinha que ser proibido não fazer um negócio daquele. Você sabe que você conhece Tears for Fears, né? Sim. Você conhece... O Ozzy e o outro, né? Tem um disco deles que, nos anos 80 e pouco, custou $1 milhão. E aí tem Woman in Chains, a música. Eles escutaram a cantora que cantou com eles, a Olivia e tal, não sei o que, cantando num piano bar no hotel que eles estavam. Eu lembro dessa história e convidaram ela. Naquela música, até o minuto 2 e pouco, é um baterista da banda. Depois foi o Phil Collins que gravou a bateria da música. Ele finalizou o resto. Ele fez questão de finalizar o resto da música. Aquela entrada. E aquela história do Woman in Chains conta a história da mãe do cantor, né? Que ela era stripper e ela tinha um cara que era lutador e ele era meio abusivo. Isso, tem uma história desse cantor. Mas voltando, quando eu vi esse show do Tony com a Amy, é humilhação. É musicalidade, querido. É absurdo. É musicalidade ali. E assim, cantores de totalmente estilos diferentes. Sim. E que casou perfeito os dois. A sintonia deles. Sim. E assim, um respeito que o Tony tinha de dar a deixa
Pra ela... E eu acho que ele também tá com Alzheimer, né? Tem uma situação assim que eu acho que ele tinha Alzheimer. Já tinha começado. Tinha começado, porque a Gaga, depois eu vi Lady Gaga falando alguma coisa que ele não lembrava de muita coisa, mas quando ela entrou, ele lembrou dela, e porque ela veio cantarolando uma música, ele lembrou o nome dela e teve uma história, porque Lady Gaga é outra também, que acabou de gravar uma música incrível com o Bruno Mars. A maioria dos meus alunos foi tudo pra esse show do Bruninho no Brasil. O Bruninho ficou um mês de residência, quase que não vai embora. Só falta o CPF e o RG. É isso mesmo. E os meus alunos foram pro show do Bruninho. Hoje eu dei algumas aulas e o pessoal de hoje, que voltou hoje pra aula, falou assim: o show do Bruno Mars foi incrível. Tipo, de 10 aulas que eu dei hoje, 8 pessoas foram pro show do Bruno Mars. É um outro cantor. Que é fantástico. Tem muita musicalidade. Músico, dançarino, cantor. Sim, é completo. O pessoal... Porque lá fora você tem Berklee, né? Que é uma escola caríssima. Que você tem um John Mayer, que dá aula em Berklee hoje, né? Ele foi estudante e agora é professor de lá. Você tem a Gaga, que fez Juilliard, que é uma das escolas mais respeitadas de arte dos Estados Unidos. Juilliard é tipo... Meu Deus, né? A Harvard da Voz. O que tá acontecendo aqui? Ela fez Juilliard. E você tem... Como é o nome dele? Meu Deus. Eu tentei entrar em contato com eles porque eu queria tentar fazer uma aula. Ele só deu aula pra gente ruim. Esqueci como é o nome dele. Ele deu aula pra uma menina do Brasil. Ele deu aula pra Barbra Streisand, Madonna, Selena, Michael Jackson, Taylor Swift. Listinha boa, viu? Tipo Barbra Streisand, Gloria Estefan. Ele deu aula pra uma galera muito boa. Esqueci o nome dele, depois eu vou lembrar aí vocês colocam aqui o nome dele embaixo aqui no corte. Eu boto. O nome na edição nós vamos colocar. Ele vai muito pra Ásia, vai muito pra lá pra dar masterclass. É bem famoso e é caríssimo. Então, a gente tem, os centros, né? O centro maior é dos Estados Unidos, né? De canto, seria dos Estados Unidos. Na realidade, acho que na Europa também você tem grandes escolas na Europa que fazem um trabalho incrível, fantástico. Os Estados Unidos tem a questão da musicalidade, eles apostam muito. Eu gravei uma música com um cantor americano, ele é fantástico, super compositor, tá gravando agora o primeiro disco dele. O primeiro disco dele tá sendo produzido por um cara que produziu a Pink. Você conhece Pink? Uhum. Esse cara produz as coisas pra Pink, tá produzindo o disco desse menino, que gravou comigo uma música chamada Eyes. E quando eu escutei a música do Max, eu falei, meu Deus, eu preciso gravar essa música. E ele me mandou 1 milhão de músicas, eu só queria aquela, e tudo bem. Então vamos gravar. Ele tinha feito um arranjo, uma pegada mais rock, e a gente fez uma versão assim, com violino, mais country, uma coisa mais country. Eu falei, caraca, minha voz é mais jocosa, mais pesada, mais eu vou cantar um country. Então a gente fez todo um ajuste, adaptou essa voz, fez todo o trabalho do inglês para que o inglês ficasse assim, aceitável. Eu não queria que fosse impecável, mas eu queria que as pessoas me entendessem e soubessem que eu era um estrangeiro. E a música lá nos Estados Unidos, assim, graças a Deus, foi bem, tá indo bem. E a gente lançou a música e em breve já tá em todas as plataformas. Vou botar o link aqui para as pessoas. O nome da música é Eyes, maravilhosa a música. E é com o Max, a música. A gente gravou em várias cidades, né? Gravou em Detroit, gravou em Lisboa, gravamos no Porto e gravamos aqui em Aracaju também. A escola de canto é diferente do conservatório, né? Sim. Então, quem quiser cantar não precisa se matar para ir para um conservatório. Você vai para uma escola de canto. O que eu gosto do conservatório é porque, como você já fala, né? Para conservar. Então, assim, as músicas são músicas de compositores brasileiros, né? Aquela coisa mais formal, né? Tipo, uma música mais formal. Você não vai cantar sertanejo no conservatório, né? Não vai chegar lá para cantar Marília Mendonça, não tem como. Não lhe mata. Nunca vai cantar. E aí, tipo, consequentemente, o aluno vai fazer o canto, ou eu não sei se hoje é, mas antes era obrigatório fazer canto coral. Mesmo quando você fazia um instrumento, você tinha que estar na aula de canto coral. Você era obrigado a ir. Na Music American Royal School. Sim. Mars, em Miami, onde eu passei por lá. Tinha pessoal de canto, que era interessante porque não era só música erudita. Sim. Eles tinham a música cristã, que eles falavam, que é músicas de igreja. Músicas ali da região de New Orleans, com aquela música negra, que é uma voz, né? Muito potente. E tinha a música popular americana. Você já esteve em Nova York lá nos ensaios dos coros lá no Harlem, lá perto do Central Park? Não. É absurdo. Porque é um show, é um ensaio, mas é um show. Tipo, já podia fazer o show, já podia comprar ali mesmo já tá ali. Ali mesmo tá pronto. É incrível. Rick, pra gente poder encerrar, a gente falou tanta coisa. Eu queria que você deixasse uma mensagem sobre o canto, sobre a voz, uma mensagem para as pessoas que assistiram saberem exatamente tudo que você conhece, esse potencial que você tem, esse conhecimento que você tem. Todas as pessoas passaram por você. Eu queria que você deixasse uma mensagem para quem
te viu e te conheceu agora, né? Eu acho que a minha mensagem não vai falar só de canto, né? Tipo, muitas pessoas têm sonho de serem cantores e elas ficam procrastinando esse sonho, vão deixando pra depois, porque alguém disse que elas não eram boas, porque alguém acha que elas não deviam fazer isso, porque não era o momento e foram deixando pra depois. Quando alguém fala pra vocês que vocês não têm capacidade ou que vocês não podem fazer algo, essa fala diz mais sobre essa pessoa do que sobre você mesmo. Você respeite o limite dela, deixa ela não conquistar o que ela quer e vá você lá lutar pelos seus sonhos. Eu lhe digo que isso foi um tapa na cara. Agora eu vou botar você nas perguntas obrigatórias. Vamos às perguntas obrigatórias. Rick, existe algum prato que te traz uma lembrança, uma sensação incrível, assim, te marca? Eu gosto muito de comida, né, gente? Mas eu sou, assim, eu gosto muito de tiramisu. Muito, 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 muito. Porque o povo acha que é um peixe. Tem pessoas que acham que é algum tipo de ensopado, é uma sobremesa tipo de massa. perfeita. E é uma sobremesa perfeita com queijo mascarpone, lá da Itália. Se junta doce, salgado, com café, expresso, com gostinho de café. Biscoito. Eu amo tiramisu. E tem aquilo aqui... Não, gente, eu não como isso, não. Não venha aqui. De quê? Você tem algum prato que não me venha com que eu não como isso nem... Então, você sabe que o prato mais caro de Buenos Aires é... cérebro de boi. Ah, eu sei isso. Aquela desgraça. Aham, eu não como. Tô junto com você. Aconteceu uma coisa comigo. Aconteceu uma coisa comigo. Um amigo meu lá do hotel, né? Eu fiquei lá 6 anos indo e vindo. E aí, tipo, fiz amizade com os funcionários do hotel. E sempre, no meu dia, quando eu ia embora, eu escolhi alguém pra almoçar comigo. Um amigo me falou: tinha que provar rignon, chichurim, nananá. E fui lá provar o rignon e tipo, a salsicha lá. De tripa lá com sangue lá. Morcilla. Morcilla. Uma coisa assim. Isso aqui. E aí eu comi esse negócio aí, tinha um gosto de canela, tinha folha de louro, comi as tripas passadas lá vai passando. No churrasco. E voltei pro hotel, peguei minhas coisas, fui pro aeroporto, comecei a passar mal. Tô lá esperando o hotel. Henrique, foi assim, eu estudei na Mauzi. E aí teve um módulo lá, a gente foi fazer alguma coisa. E aí teve essas características que a gente vê. Já na Argentina, a gente encontra carne de jacaré no supermercado. Sim. E aí, quando... eu não tinha muito domínio da língua. Não, hoje, cesso. O que é cesso? Um dia... Quando me botaram na frente pra tratar, aí eu falei, cara, primeiro, o que é isso aí? Não, é cérebro de boi. Eu falei, primeiro, eu vou tratar isso aqui, depois nós vamos ter que comer isso aqui? Aí ele não. É a comida mais cara. Não, né? Eu acho que é a mais cara. Não, amigo, não tem condição. Não, eu acho que testículo de boi também é tipo um dos mais bem apreciados. Mas a questão do aspecto. Isso é triste, velho. Eu sei que nesse meu almoço aí com esse meu amigo, quando o avião saiu, ele na América Latina eles ficam falando, né? Despegando, ele fala quando vai subir o avião. Aqui ele sobe, tchau. Lá quando ele subiu, o avião começou a ficar inclinado. Aí começou a voltar. Eu falei, hoje, vai ser agora. E aí ele nem conseguiu inclinar. Eu tirei o cinto, eu fui correndo pro banheiro, a moça gritou, eu vomitei horrores lá. Fiquei branco, azul, rosa, qualquer cor. Mas do outro lado, a gente tem muita comida. Não, tem coisa, por exemplo, as empanadas são fantásticas. O povo adora alfajor, ok. O meu doce de leite favorito é da La Sereníssima, o estilo colonial. Não tem nada a ver com aquela clássico. Tampinha marronzinha? Aquele dali é tipo, meu Deus. Ele parece que tem uma areazinha nele. Aquele tipo, não é um doce muito doce, é um doce no não ponto. Acha mais, é tão difícil. Não, eu tenho um aluno minha que teve agora lá recentemente, eu tenho um rapaz lá que roda de táxi. Importador pra você. Aí ele me pede assim, me envia de regalo um pendrive com música de Brasil. Aí ele gosta de Gustavo Lima. Eu mando o pendrive de Gustavo Lima e ele manda 2 potes de doce de leite. Rick, quero te agradecer imensamente pela presença. Eu que agradeço o carinho. Você compartilhou tanta experiência, tanto conhecimento pra gente. Como professor de canto e como tutor de voz. Porque a voz é a primeira forma que a gente tem... a expressão é o som, né? O bebê não fala, mas ele chora, ele faz o alerta, ele dita, né? Ele dá um grito, você vai lá saber o que tá acontecendo. Quão importante é a voz, né? Com certeza. Aqui eu uso a voz pra ficar... Não tenho aquela voz, mas
Não, mas eu vou dizer uma coisa pra você. Tipo, sua voz é bonita e as pessoas têm uma coisa de... às vezes o cara é brancão e tem uma voz bem pesada. Não fala, porque essa voz é de negro. Não tem, gente, voz de negro, voz de branco. Não existe voz. Né? Que as pessoas falam assim pra mim. Essa música tem música ruim e música boa. Não existe música ruim e música boa. Existe música. Só que a música é tão poderosa que ela vai falar pra cada pessoa de uma forma diferente. Então, eu tenho uma classe econômica diferente. Eu tenho um estudo diferente. O meu grau de estudo, eu gosto de certo tipo de música. Eu tenho um grau de estudo mais simples, eu vou gostar de certo tipo de música. A música consegue se comunicar com o público, não importa. Não é música boa e música ruim, é música. Acabou. Essa é a minha visão. Gente, entendeu o recado? Quando o cara sabe, a gente só tem que fazer assim, ó. Henrique, obrigado mesmo, porque é uma aula e agora a gente vai ouvir melhor, entender melhor aquelas pessoas que estão lá com o microfone trazendo, além de diversão pra gente, é um trabalho todo por trás, não é só a banda, profissionais que fazem com que o cantor entregue tudo que ele tem da melhor forma, o instrumento, o músico, o cantor e as pessoas que fazem todo esse suporte. Falando nisso, agradeço ao nosso patrocinador, a Casa da Música, que está aqui sempre presente no Beijão programa. pro pessoal da Casa da Música, que é uma das casas mais tradicionais de Sergipe, com música. Quem não conhece, começou com uma sugestiva. Depois, isso, no início, e né? hoje tá com o Alan, nosso patrocinador, nosso apoiador. Alan, um aqui. abraço, viu? Vocês são incríveis. E você que assistiu a gente, não esqueça de se inscrever no canal. O programa tá indo bem, o podcast está começando a ganhar mais espaço, graças a vocês, a audiência de vocês. Deixa o comentário, se inscreve, dá o like. Fale pra vizinha, grita no mundo, bota no carro de som, vai lá no YouTube assistir o Bem Temperado Podcast. E como eu sempre finalizo, até uma próxima entrevista com um bate-papo bem temperado. Tchau, gente. Obrigado.